essa homenagem do Dia das Mães, né? Feliz a todas as mamães presentes e as que não estão presentes também, né? Que Deus possa lhe conceder a bênção vinda do céu. Amém? Você está feliz com Jesus? Irmãos, é uma grande responsabilidade, né, que nós temos quando nós somos, digamos assim, convocados a trazer a grande e poderosa palavra do Senhor. Nós não podemos dizer não quando nós somos chamados para a obra de Deus, porque o próprio Cristo disse que se você disser não diante dos homens, Ele também vai dizer não diante do Rei. E eu quero dar continuidade numa mensagem, terceira e última parte, de uma mensagem, irmãos, que Deus colocou no meu coração. E eu não podia parar ela pela metade, porque nós estamos tratando do céu, da nossa ida para o céu. E eu vejo o cuidado que Deus tem com a igreja, com a comunidade evangélica nacional. E você que faz parte, irmãos, desse corpo, deste ministério, saiba que você foi escolhido e foi separado. Quando Deus separou e escolheu os nossos pastores, Ele já escolheu também quem está aqui, debaixo dessa cobertura espiritual. E eles têm esse cuidado de nos orientar e nos ensinar a chegar até lá. E eu creio, em nome de Jesus, independente da situação, da condição que nós nos encontramos, o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da nossa família. Como foi falado aqui no início, a Darli falou no início, nós estamos passando dias amargos. Dias amargos, irmãos, que nós não desejamos nem para os nossos piores inimigos, se é que nós temos inimigos. É um dia de cada vez, como o pastor José nos ensina a nós viver. Um dia de cada vez, e nós estamos vivendo assim. Nós acordamos pela manhã, não sabemos como que está o filho lá no hospital, internado. Não temos uma previsão de alta. Nós sabemos que vai ser tenso, que está sendo tenso. Mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça. E logo nos primeiros dias, todos os dias ali, ele postava alguma coisa. Eu estou bem, está correndo tudo bem. Mas daqui a pouco ele some das redes sociais, não aparece nada. O coração começa a apertar. Mas nós estamos firmes porque o Senhor nos sustenta um dia de cada vez. E eu, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu venho meditando nesta mensagem, que é sobre a nossa ida para o céu, porque é eterno. Lá é eterno, nós vamos ir para lá, vamos permanecer lá, junto com o Senhor, ao lado do Senhor, onde não vai ter luta, não vai ter tribulação, não vai ter nada lá, irmãos. Só alegria. Você quer ir para lá? Então vamos nos posicionar na presença do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, num livro bastante conhecido, um profeta que eu amo, um dos profetas assim, que eu amo de paixão mesmo, que é Isaías. O profeta Isaías, irmãos, ele dá um caminho para nós, um caminho a seguir. E eu quero ler com você hoje Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. A graça oferecida gratuitamente a todos, diz nesta versão. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom,
e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho os vossos povos, como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, e correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele estiver perto, deixai o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz serei guiado aos montes e aos outeiros, e romperão em cântico diante de todas as árvores do campo, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiros crescerá cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, para que jamais será extinto. Curva vossas cabeças. Querido e amado Jesus, estamos diante de Ti nesta manhã, um momento, Jesus querido, de nós nos posicionar diante de Ti, ter um relacionamento contínuo com o Senhor, um relacionamento sério. Momento, Senhor, de nos arrepender, momento, Senhor, de nos pedir perdão. Por isso, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Tu conhece meu coração. Jesus, Tu sabe que eu sou o menor, Senhor, na Tua casa. Jesus querido, e eu quero pedir para o Senhor agora, neste momento, Senhor, que o Senhor comece a passear, Senhor, dentro desta igreja agora, neste momento. Comece a tocar, Senhor, em nossas vidas. Comece, Jesus querido e santo, no Teu santo e poderoso nome, derramar a Tua graça, Senhor, que nós nem merecemos, mas o Senhor, ó Deus querido e santo, se faz presente neste lugar, para tocar em nossos coração, e que nós venha, Senhor, ao arrependimento, Senhor, e se converta a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, porque há tempo e há fora de tempo, o Senhor tem nos orientado sobre a nossa partida deste lugar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Então nós estamos nos preparando, nós não sabemos a hora, nem o momento, mas nós sabemos que um dia vai chegar o dia da nossa partida deste lugar, e o céu é o nosso lugar, irmãos. O céu está preparado para nós. Quando Jesus, Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, que Ele ia preparar esse lugar, Ele foi preparar esse lugar está preparado para os santos, e Ele disse que Ele ia preparar o lugar, que lá tem muitos lugares, e que esse lugar é para nós, e nós precisamos, irmãos, tomar posse disso em nossas vidas. Nós aqui já falamos, ó Pai, de tudo aquilo que o Papai do céu já preparou, o cuidado que Ele teve, o cuidado que Ele está tendo, a orientação que Ele está nos dando. Vivemos momentos difíceis nessa terra, vivemos sim, irmãos, mas algo nos espera grandioso ainda, Senhor. Então nós que estamos
coladinho com o Senhor, estamos tendo um relacionamento com o Senhor, nós sabemos que Ele já preparou esse lugar e que nós vamos para lá um dia. E eu quero também continuar lendo aqui alguns textos de Apocalipse, porque Ele já nos deu vestiduras limpas, já nos colocou um novo nome, e eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2. Abra lá em Apocalipse capítulo 2. Versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvido que ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, é só para os vencedores, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então nós falamos das vestiduras. O Senhor trocou as nossas vestiduras, o Senhor nos deu veste limpa, vestes brancas, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que fala que Deus, ele caprichou, porque Deus é rico em detalhe. Então Ele caprichou na tua vestimenta, está caprichadinha a tua vestimenta, e esta pedrinha, Ele vai te dar, Ele vai colocar na sua mão essa pedrinha, Ele vai te dar onde está escrito o teu novo nome. Nós falamos que há livros lá no céu, onde está escrito o nosso nome, onde está escrito as nossas obras, e agora Ele diz que você, quando chegar lá, você vai estar recebendo essa pedrinha. Uma pedrinha onde vai estar escrito esse novo nome. Quem quer ir para lá receber essa pedrinha? Devemos contar os dias, os segundos, irmãos, para nós chegar diante de Deus e receber das mãos dele essa pedrinha com o nosso nome. Só que para nós chegar lá, irmãos, há um preço a pagar. Muitas vezes nós falamos, irmãos, é de graça que nós vamos para lá. É de graça porque o Senhor Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Eu gostaria que você meditasse sobre o que Jesus passou naquela cruz. Eu queria que você meditasse aquela situação, aquela tribulação da cruz que Jesus passou, é de graça. Ele pagou um preço muito alto, irmãos, por mim e por você. Por isso nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, dia após dia, como nós lemos aí no texto de Isaías. Se arrepender, irmãos. Eu pequei, eu me arrependo, mas eu não vou pecar mais. Quando eles quiseram apedrejar aquela mulher, que Jesus ele se abaixou ali e começou a rabiscar, e perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Nós não podemos deixar o Satanás ficar nos acusando, nós não podemos ficar lembrando dos nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados, quando arrependidos de coração, a Bíblia diz que ele é lançado no lago do esquecimento, foi embora para lá, não existe mais. Mas eu não posso ficar me lembrando. Ou de repente até um pecadinho de estimação. Eu tenho um pecadinho aqui. Deus perdoe todos os pecados, mas esse aqui eu vou ficar para mim. Esse aqui eu vou colocar na minha estante. Não sei se ainda tem alguma casa que existe estante. Estante já era do passado. Hoje não tem mais. Hoje é painel. Coloca o painelzão lá e fica lá. Mas se deixa lá do ladinho do painel, o teu pecadinho de estimação. Você sabe qual é o teu pecadinho de estimação? Eu deixo um ponto de interrogação no ar, para que você veja qual que é o pecadinho de estimação que você tem. Às vezes nós temos, irmãos. De repente é uma idolatria por algo. Idolatria por aquela TV de 70 polegadas, que você não quer que ninguém toque. Idolatria pelo teu iPhone. Idolatria pelo teu carro importado. De repente tem alguém aqui que está andando de carro importado. Deus o livre encostar no meu carro. Às vezes nós questionamos muito, irmãos, sobre muitas e muitas coisas. E o pecado está do nosso lado, que não agrada ao Senhor.
Pela misericórdia do Senhor, eu tenho pedido para o Senhor me ensinar todas as madrugadas. Eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. A minha vida tem que pertencer a Ti. A minha casa tem que pertencer a Ti. A minha família tem que pertencer a Ti. Independente do que está acontecendo. Irmãos, sabe, às vezes nós temos pessoas da nossa família que é só a misericórdia de Deus. Mas mesmo assim nós estamos entregando eles para o Senhor. Sabe, Jó, ele levantava de madrugada, ele ia orar ao Senhor e pedir perdão a Deus. Senhor, quem sabe os meus filhos vão pecar, quem sabe os meus filhos estão pecando, e eu quero pedir perdão por eles. Então, irmãos, eu quero deixar esse ponto de interrogação. Reflita, será que tudo que nós estamos fazendo para o Senhor tem agradado Ele? Será que eu vou receber essa pedrinha? Ou será que eu vou receber uma pedrona bem grandona sobre a minha cabeça, me lançando para o inferno? Mas tem tudo isso, irmãos, que nós temos que analisar. Acho que foi nesta célula passada, eu falei para os irmãos, nós temos que valorizar a igreja que o Senhor nos presenteou. Nós temos que valorizar o lugar que nós estamos, irmãos. Está cheio assim, a cada esquina que você vira tem uma igreja, mas veja o tipo da palavra que está sendo pregado lá. Aqui eu sempre falo, irmãos, aqui nós temos substância. Aqui nós temos aquilo que nós precisamos. Não precisa nós ficar desesperados procurando em outros lugares. Nós temos tudo aqui. Nós temos a palavra de Deus pregada para nós aqui, irmãos. Nós saímos daqui, irmãos, nós temos a certeza que Deus nos orientou através da palavra dele. Agora, queremos as vestimentas preparadas com linho fino, que diz a palavra de Deus que o Senhor preparou. Mas será que eu recebi essa vestimenta? Porque diz a palavra de Deus, em Apocalipse aí, que ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, né? Se você realmente está com o teu nome escrito no livro da vida, você tem a certeza, então permaneça firme, com relacionamento firme, com um propósito firme. Nós estamos passando, como já falei, por dias escuros, irmãos. Dias amargos. Mas em momento algum da nossa vida, nem um dia sequer, nós paramos para murmurar, e paramos de orar, e paramos de buscar. Nem um dia, irmãos. Falamos, Senhor, eu falei agora esses dias aqui, que eu fui falar dele aqui, que eu falei, eu não tenho medo de perder meu filho para Deus. Porque para Deus você não deve ter medo de perder nada. Você deve ter medo de perder para o diabo. Você deve ter medo de perder para o diabo, mas para Deus não. É se posicionar. Como o pastor José, agora faz tempo que ele não fala, como o pastor José falava para nós, pode estar pegando fogo na barra da tua calça, na barra da tua saia, mas glorifique a Deus, porque Deus está contigo. Falou agora essa semana que nós, sexta-feira agora, irmãos, que nós temos que ir mais fundo, que nós temos que sair do raso, e é isso, para nós chegar lá em cima, receber essa pedrinha, nós temos que se aprofundar mais. A palavra de Deus diz, se você é santo, se santifique mais. Mas ele também diz, se você está fazendo errado, faça mais errado ainda. Se nós somos santos, vamos se santificar mais. Isaías 59, 1 e 2. Ali deixa claro, irmãos, o que nos separa de Deus. Qualquer tipo de pecado. Para Deus não existe nem pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado e ponto final. Se eu não estiver num relacionamento firme com o Senhor, se eu não estiver numa composição do Senhor, como um soldado valoroso na presença dele, e tiver com um pecadinho de estimação escondido, há essa separação entre eu e Deus. 59, 1 e 2 do livro do profeta Isaías. Eu até quero receber essas vestimentas, linho fino, como diz a palavra de Deus, mas eu não consigo me libertar do meu pecado de estimação.
Eu quero que você comece a refletir nisso. Eu quero que nós, como igreja, começamos a refletir nisso. Não podemos ficar vivendo uma vida de aparência, irmãos. Não podemos ter uma vida de aparência. Não podemos. Isso não conta para o Senhor. Não conta. Vamos nos libertar, vamos se arrepender. Se eu ainda não aceitei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, eu tenho que aceitar. Ele é o único na minha vida. Ele tem que ser o primeiro dentro do meu coração. Aprender a consagrar tudo ao Senhor. Quando ele fala no texto de Apocalipse 8,17, que ele fala do maná escondido. Se você voltar lá no Antigo Testamento, ele já falava deste maná para Moisés e Arão. Ele diz lá que Jesus ordenou para eles sobre este maná. E ele ordena para nós hoje de volta. Você quer esse maná? Você quer desse maná escondido? E ele fala para Moisés e Arão lá na época. Êxodo capítulo 16, se você for ler na tua casa, você vai ver que Jesus ordena. E ele fala, não é só para agora. É para gerações vindouras, gerações que vão vir, gerações que estão vindo, gerações que estão chegando. Para quando chegar o dia, como nós lemos aqui em Apocalipse, nós vamos nos deliciar com este maná que está aguardado para nós. Eu não sei se você quer, mas eu quero. Eu não sei se você quer essas vestes limpas, perfumadas, melhor perfume. Eu não sei se você quer receber esse novo nome, mas eu quero. Eu não sei como, hoje, Neiraldo Miguel, eu não sei como que vai ser. Mas que vai ser grandioso, vai. Que vai ser maravilhoso, vai. Isso vai. Se nós ler todos os textos que nós lemos aqui que fala sobre esta nova cidade, a Nova Jerusalém. Se você vê lugares lindos por aí, lá nós não temos nem ideia de quanto que vai ser lindo. Vamos para mais um texto. Apocalipse. Capítulo 3, verso 18. Aleluia. Aleluia. Já está se preparando aí para essas compras aí? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Lá não vai ter pobreza não. Lá não vai ter miséria. Vestiduras brancas. Por isso que eu falei que tinha um preço para pagar. Não é de graça. Ele está falando que tem que comprar. Nós temos que comprar. Qual que é o sacrifício que eu tenho que fazer para me comprar isso? Bíblia, oração, jejum, consagração, arrependimento. Ele está falando aqui. Você vai tomar posse ou não? Vou falar que nem o nosso amigo. Sim ou não? Sim. Vamos batalhar para comprar essas roupas. Roupas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha quanta coisa você vai comprar. Olha quanta coisa o Senhor está nos oferecendo nesta manhã. É Deus quem está oferecendo para mim e para você nesta manhã. Veja, imagine o que você vai ver se você comprar este colírio para os seus olhos. Ele está falando de coisa do alto, ele não está falando de coisa aqui da terra, irmãos. Aqui nesse mundo nós temos que fechar os olhos para muita coisa. Aqui nós temos que fechar os olhos para muita coisa. É sair fora de muita coisa. É sair fora daquilo que entristece a Deus. E eu te falo para você, eu e você sabemos o que entristece a Deus.
Sabemos ou não sabemos? O só eu sei. Nós sabemos tudo porque o Espírito Santo de Deus nos guia. Lá no Salmo de número 51, quando Davi, ele se arrepende do que ele fez, ele fala para o Senhor: Senhor, coloca em mim, novamente, um coração quebrantado. Um coração que seja quebrantado na sua presença. E para nós herdar tudo isso que Deus está nos falando, nós precisamos desse coração quebrantado. Ele diz lá: não afaste de mim o teu espírito. Ele se arrepende de tudo e diz: não afaste de mim, coloca em mim. Isaías capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Torno insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. É a orientação bíblica para nós. É a orientação bíblica que Deus nos dá. Se converta e seja salvo. Se converta e seja salvo. Muitas vezes nós nos preocupamos com os outros que estão do nosso lado. Damos uma legalidade terrível para o diabo trabalhar em nossas vidas. E esquecemos que nós que temos que acertar a nossa vida com Ele. Aleluia. 19, Apocalipse 19, 8. Eu vou ler mais 2 textos aqui. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É pouco ou você quer mais? É a palavra de Deus. Foi-lhe dado. É seu já. Tomou posse? Eu tomei posse da minha vestimenta. Eu tomei posse. Aconteça o que acontecer, irmãos. Eu quero fazer de tudo para mim não entristecer o Senhor. Eu creio em nome de Jesus. 3:12 de Apocalipse. Ao vencedor. Olha o que Ele vai fazer com você. Você que é vencedor. Olha o que Deus vai fazer com você se você permanecer firme até o fim. Ao vencedor, faloei coluna no santuário. O que é uma coluna, irmãos? Tire essas colunas aí que está destacada aí. Tira elas daqui lá embaixo. O que vai acontecer aí? Você vai ser uma coluna no santuário de Deus. Você é uma coluna. Você é uma coluna dessa que sustenta a obra de Deus nessa terra. Você sustenta a obra do Senhor nesta terra. Você não é qualquer coisa. Como diziam nos antigos por aí, você não é qualquer bichinho da goiaba, não. Você é a coluna no santuário de Deus. Separado e escolhido com a vestimenta nova, com um novo nome. E detalhe, irmãos. Esse nome não é todo mundo que sabe, é só você que recebe. Aleluia. Olha o que ele diz. No santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Jamais. Nada vai te abalar. Nada vai te tirar. Aleluia. Gravei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Aleluia. Vinda da parte do meu Deus.
e o meu novo nome. Se coloque em pé em nome de Jesus. Só os vencedores nesta manhã. Só os vencedores. Se coloque em pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor.